Bem, pessoal, ainda dentro do nosso módulo 2 aí do segundo bimestre, a gente pode, e quando a gente fala de sociedade, a gente também não pode esquecer da evolução, né, das gerações. Então, sociedade é caracterizada por pessoas, e essas pessoas vieram, né, estão passando pelos tempos através de gerações. Então, essas gerações elas começaram com o chamado Baby Boomers, né? Depois veio a geração X, geração Y e agora a geração Z, né? Então vamos ver aqui rapidamente algumas características dessa evolução, né? A primeira, primeiramente, né? Grupos sociais, uma divisão aceita e estudada por muitos pesquisadores é feita por gerações, de acordo com o ano de nascimento dos indivíduos. Então, de acordo com a década, né, de nascimento, esses grupos sociais são divididos, né, por gerações. E aí cada uma tem um nome e uma característica específica. Então, a primeira geração que surgiu foi os Baby Boomers, tá? Esse nome apareceu por conta daquela época da pós-guerra, né? Na época de 45, né? Depois da guerra, onde teve uma explosão de nascimento de bebês, né? Porque muitos soldados que estavam na guerra voltavam para suas casas e aí, né? Muito tempo sem estar com a esposa e aí aconteceu também de um nascimento em massa de pessoas. Então, foi uma característica dos baby boomers. Nascidas após a Segunda Guerra Mundial, né? Foi um período que houve uma explosão na taxa de natalidade, né? Por isso o termo baby boomer, explosão de bebês, né? Eles apreciam a hierarquia e são mais leais à organização e a favor da diplomacia. Experientes vestem a camisa da organização. Assim, é tudo que é aquela época dos nossos pais, né? Dos avós dos nossos pais. São pessoas que apreciam e respeitam muito a hierarquia, né? Eles viveram num período de crescimento econômico, né? E mudanças positivas, mas também presenciaram guerras e lançamento de satélites, né? Explosão do rock and roll, né? Então, assim, foram pessoas que tiveram realmente na época um crescimento econômico muito grande, porque tudo estava sendo criado, né? Naquela época eles tinham vontade de trabalhar, mas também passaram por realmente guerras e satélites que foram lançados, né? Deixa eu ver. O Baby Boom caracteriza por serem pessoas revolucionárias e moldadas com grande disciplina, coisas que muitas das vezes as novas gerações não têm, que é disciplina. A gente via de uma forma mais acentuada essa preocupação com a disciplina, com o horário, né? São organizados, né? Foco no curto prazo e mentalidade de trabalhar pressionado. Pessoas que, quanto mais pressionado, trabalhavam melhor. Priorizam o trabalho e acreditam no mundo competitivo e compenetrado, né? Depois apareceu a geração X, né? A geração X, que é uma geração tecnicamente experiente, né? Foi aí a primeira geração que começou a usar os jogos eletrônicos, né? Os primeiros computadores, mesmo com muito aquém do que a gente visualiza hoje, né? Que a gente vê hoje, mas são as pessoas que usaram lá os primeiros celulares, né? Aprecia a velha economia e a nova economia. A velha economia que é sem a internet, né? Sem esse mundo conectado, mas apreciam também a nova economia, né? É, e até entendem que o trabalho em equipe é importante, né? Então são pessoas da geração X. Ela foi muito impactada pela turbulência social e econômica, deixando-a menos otimista, né? Enquanto o pessoal do Baby Boomers era mais otimista, aqui a gente via, por conta dessa turbulência, né, econômica, eles ficaram menos otimistas, né? Vivenciar o crescimento dos computadores pessoais, né? E com isso o aumento da capacidade de armazenamento de informações. Foi uma geração que popularizou o divórcio. Na geração do Baby Boomer não era muito comum se divorciar, né? Casamentos duravam 30, 40, 50 anos, né? E aí na geração X começou a se popularizar o divórcio, explosão da AIDS, né? E esse multiculturalismo.
E aí, na verdade, quando a gente pensa de tecnologia de computadores, a geração X foi a primeira geração dominada por eles, né? É, talvez não tão intenso como a gente vive hoje, assim, né? Porque, na verdade, né, os equipamentos, a tecnologia nos domina. Nessa época, na geração X, ela começou a ser dominada. Foi onde o que não existia muito ou quase nada na geração Baby Boomer, tá? Depois, né, aqui só uma fitinha aí, como é que fala sobre a geração X, né? Desculpa, a geração Y, que é a nova, né? Então, a geração Y chega quase aos anos 2000, é tecnicamente experiente também, são conhecidos pela pressa, pouca paciência e busca rápida pelo reconhecimento. Então, enquanto no Baby Boom a pessoa ficava 30 anos com a família, 40 anos casado, ficava na empresa 30 anos, 35 anos, se aposentava na mesma empresa, a geração Y, e isso também veio um pouco de encontro na geração X, a geração Y é totalmente diferente. Ela tem pressa, né? Ela tem pouca paciência, ela quer reconhecimento rápido, ela muda de empresa como estivesse mudando né, de relacionamento, assim. Não tem mais aquela ideia de que ela entra na empresa e vai se aposentar pela empresa. Melhorou, ela buscou oferecer um salário melhor, oferecer uma situação melhor, ela está mudando, não está pensando duas vezes, né? Desejam um crescimento rápido na carreira e são imediatistas. Então, não abre mão de gerenciar de forma simultânea sua vida pessoal e profissional, né? E aí, enquanto a geração X era habituado com os computadores pessoais, né, com o surgimento dos computadores pessoais, a geração Y, eles estão habituados num mundo com mobilidade, instantaneidade, simulação e velocidade, né? Então, simultaneidade também. Então, essa ideia da mobilidade, da conectividade já é algo extremamente comum para as pessoas da geração Y, tá? Então, notem, parem para pensar o quanto que a evolução tecnológica afeta as gerações, né, os grupos sociais. Então, a gente vê claramente essa característica. Enquanto seu pai, o seu avô é da geração Baby Boomer, seu pai é da geração X e você é da geração Y, né? E os seus filhos, né, serão da geração, né? Lembrando só mais aí, antes de chegar na próxima, a geração Y, ela passou menos horas na frente da televisão e mais horas na frente dos gadgets, né, dos tablets, dos celulares e assim por diante, né? Isso a gente vê essa característica mesmo. No muito, televisão, no muito era um pouco de horas nas televisões fechadas, né? Porque televisão aberta ninguém mais quer ver, esse pessoal dessa geração não quer ver, prefere ou vê-la pelo celular, né? Então, mais horas nos dispositivos eletrônicos e menos horas na frente da televisão. E aí, os nossos filhos, né? Os nossos netos aí, os nossos filhos, já entram, né, numa nova geração que é chamada geração Z. Essa geração Z, altamente ligada às tecnologias, né, são individualistas e com dificuldade de trabalhar em grupo, né, até trabalham em grupo, mas se for conectado, né, trabalhar em grupo pessoalmente, né, um do lado do outro é difícil. E possuem pouca paciência, né? Sente-se à vontade quando ligam ao mesmo tempo a televisão, o rádio, o telefone, música e internet, né? Então, tudo ao mesmo tempo. A pessoa está estudando para uma prova, está com o rádio ligado, está falando no WhatsApp, está com, né, um fone, então tudo ao mesmo tempo. Essa tirinha que tem aqui do lado, que está tampada aí pelo meu vídeo, é interessante. O menino chega num parque e vê um passarinho e fala para a mãe: Mãe, olha um Twitter ali, né? Porque se o símbolo do Twitter para ele é um passarinho, quando ele vê o passarinho, ele pensa que o passarinho chama Twitter, né? Tem um outro também, uma outra figura interessante. Uma criança pega um disquete de 3,5, né? Um disquete mesmo, né? Algumas pessoas nem, até de vocês talvez nem tenham visto, mas ainda se vê muito disquete 3,5. E aí a criança olha e fala assim: olha, imprimiram na impressora 3D uma cópia do botão salvar.
Aí a pessoa, ué, mas o que que é isso? Porque vocês podem ver que nos aplicativos, né, no Word, no Excel, o botão de salvar é o desenho de um disquete. Então a criança que nunca tinha visto aquilo, quando olha um disquete, ela pensa que aquilo foi gerado, foi impresso numa impressora 3D, né? E aquilo é a representação do botão salvar. Olha que, né, associação que a gente chega a imaginar, né? E realmente pode acontecer. Uma criança da geração Z, da geração, né, Y, né, talvez nunca tenha usado, se não usou um telefone de tecla, né, que é aquele telefone que, né, você ia até lá e soltava. Se não usou aquilo, imagina um disquete ou né? Então é uma geração que a gente chama de nativos digitais, né? Então os membros da geração Z nunca vão conhecer a vida sem computador pessoal, telefone, celular. Você não tem como dizer para ele falar para ele que o celular não existe, né? Que aquilo, ou melhor, que aquilo teve uma época que não existia. Ele não consegue entender isso, né? MP3, internet, ele não consegue entender. Então, eles são, na verdade, os verdadeiros nativos digitais. Enquanto as gerações anteriores são imigrantes digitais, eles migram para o digital, esse pessoal da geração Z, eles são os verdadeiros nativos digitais, né? Você vê uma criança de 2 anos com o celular na mão, usando o celular, passando, fechando, abrindo, né, parando o vídeo como fosse um brinquedo, né, qualquer. Enquanto nós tivemos, né, várias dificuldades com os aparelhos, mesmo sendo bem mais de idade, uma criança nessa idade, na geração Z, consegue fazer e dominar o equipamento de uma forma muito fácil, né? Então, é só para caracterizar. Nós saímos do Baby Boomer, geração X, geração Y e geração Z. Com certeza, né, daqui uma década aí a gente vai ter uma outra geração, geração W, outro nome, para caracterizar essa evolução, né, dessa gama social, né, me fugiu também o nome agora, né, e que isso e sempre a gente vê junto a essa evolução, né, das pessoas, a tecnologia junto. Gente, quando eu falo de tecnologia de hardware, tecnologia de software, tecnologia de comunicação, de telecomunicações, né? É basicamente isso. Então, é muito interessante a gente entender essa evolução, ok? E, por último, né, os membros da geração Z são mais colaborativos e criativos. Quando eles chegarem à idade de trabalhar, vão mudar o ambiente de forma dramática em termos de estilo e expectativas, né? Então, a geração X vai ser o chefe da geração Z. Só que eles vão encontrar pessoas muito mais colaborativas e muito mais criativas, né? Porque nasceram nesse berço tecnológico e com ele, né, eles conseguem fazer coisas que, na verdade, nós não conseguimos fazer, né? Não vivemos e vivenciamos isso, ok? Então é só isso, gente. Está aqui a bibliografia. Então, mais um conteúdo de resumo aí para essa nota 2, para o módulo 2, ok?